Não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos, Klaus. E hoje nós vamos falar de uma profissão que a gente gosta de falar, hein, Klaus? Porque esse já é o terceiro episódio que a gente traz aqui pessoas, né, que tem essa profissão tão... Como que a gente pode definir, né? Essa profissão tão aclamada, né? Em todo mundo, né? Por que não? Que é a profissão de guru, né, Klaus? Pois é, cara. E controversa, hein? Porque existem ali, né, pessoas que são consideradas gurus que eles não necessariamente lucram com essa atividade. Sim. Mas aqui a gente tá pra falar daqueles que ganham dinheiro, né? Em sua maioria que encheram os bolsos aí, ficaram ricos, viviam até uma vida opulenta com o dinheiro das pessoas que acreditam em crenças que às vezes não necessariamente fazem bem, né? Sim. Aliás, na maioria das vezes termina mal, né? De alguma forma a história termina mal. Então, nós falamos disso no episódio 58, no episódio 81, né? Onde a gente trouxe aí líderes espirituais, mas também coaches, empresários e tal. E hoje a gente vai falar especialmente de seitas. Sim. Né? Nem sempre são danosas, às vezes são chamadas de seita apenas práticas assim, não muito convencionais, mas às vezes são danosas, são perigosas, ameaçam as pessoas que tentam sair, né? Sim. Tem esse tipo de polêmica e hoje a gente vai falar um pouco disso aqui. É um episódio encarniçado, hein, Caio? Episódio caótico. Pois é. Histórias confusas aí, mas a gente vai esmiuçar os detalhes aqui na medida do possível e trazer pros ouvintes casos que talvez eles não conheçam, mas que são interessantíssimos. Então é isso. Profissão Guru, parte 3. Mas antes da gente falar dos gurus, quero dar um rápido recado aqui. Falar que se você quer conversar com um assessor de investimentos e pôr o seu dinheiro parado pra te servir, pra, né, planejar o seu futuro sem patifaria, sem promessa de enriquecimento fácil, e sim de forma segura, o Wellington, que esteve aqui com a gente já falando sobre investimento, ele prolongou a assessoria dele para os nossos ouvintes e o link para você falar com ele tá diretamente aqui na nossa descrição. Você vai conversar com ele, não é robô, não é newsletter, você vai poder conversar com um assessor de investimentos. Se você tem um capital parado e não sabe o que fazer e quer planejar o futuro, clica no link aí da descrição e fale com o Wellington que vai dar bom. Boa, maravilha. É o recado também da Monkey Job, né, Klaus? Ela que tá aqui todo mês com a gente, fornecendo as camisetas dos nossos sorteios pros nossos assinantes. Esse mês, o sorteio vai ser da camiseta Eu Tô Louco. Nossa, com a estampa da Alborguete, cara. Que camiseta maravilhosa. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Vamos sortear então, se você quiser fazer parte dos nossos sorteios, assine os nossos planos lá no picpay.me/2empregos. A partir do plano executivo, que é aí R$10, né? Você já concorre todo mês a uma camiseta da Monkey Job, certo? Isso, e se você também quer ver belas estampas aí, engraçadas, divertidas, relacionadas ao trabalho, você vai lá no monkeyjob.com.br, dá essa moral aí, ajuda quem ajuda nós, porque as camisetas são boas, viu? Exatamente, estampas criativas, né? Você não vai achar na Renner, né? Não vai achar, então... Não digo só porque seja o nosso parceiro, não, mas as camisetas são de algodão, são muito caprichadas, a costura é bem feitinha, tá? E as estampas são bem legais, bem criativas. Confira lá no monkeyjob.com.br. Boa, maravilha. Agora bora pra guruzada, hein? Bora que hoje a pauta é longa e satânica, viu, cara? Vamos lá então, vamos falar sério agora, hein? Se o mundo soubesse o que estou fazendo, me pendurariam na árvore mais alta. Warren Jeffs. Cara, vamos começar aqui pelo Warren Jeffs, que ganhou o singelo apelido de O Profeta Diabólico. Tranquilinho. Imagina o que o cara aprontou, né? Um cara que é um pastor pra ele ganhar esse apelidinho, né? Doideira, cara. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara, viu? Assim, por nome, não conhecia ele. Não sei se você conhecia, Klaus. Como é que você ficou sabendo do cara? Cara, eu não conhecia. Eu fui pesquisar ele pra essa pauta porque tava rolando um documentário, né? Que é Aprisionado
prisioneira do profeta. E, sinceramente, eu não vi o documentário, mas o nome dele me chamou a atenção por causa da chamada do documentário. E aí eu fui aí ver matérias de jornal, enciclopédia, tal, que falava do cara, e fiquei... Meu queixo caiu, cara. Minha cabeça explodiu com a dimensão da seita que esse cara fez e as barbaridades que ele aprontou aí, viu? Manda um resumo aí pra nós, Klaus, das peripécias desse cara. Por quê, né? Por que ele é um guru? Vamos lá, o que ele fez? Então, cara, a história começa aí numa região chamada Short Creek, que são ali 3 cidadezinhas que somadas mal chegam a ter 8 mil habitantes, né? É um lugar afastado que as pessoas dizem ser assim meio parado no tempo. Tem uma tradição mormon muito grande. É nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, isso. Tem uma tradição mormon muito grande, mas os mormons, eles proibiram a poligamia. E rolaram grupos dissidentes dos mormons que queriam manter a poligamia, continuar a poligamia, muitos em segredo, mas esse grupo decidiu ser declaradamente um grupo poligâmico, né? Usando ali da Bíblia como escudo, né? Falando, esposa, sujeitai-vos aos vossos maridos. O pai desse cara, Warren Jeffs, então ele fundou a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo, onde ele e suas muitas esposas pregavam uma religião muito restritiva quanto à diversão, a roupas e tal. E as pessoas tinham aquelas vestimentas bem tradicionais, né? Cobrindo o corpo todo. Por isso que falam que é parado no tempo. E também tinha uma questão de muito casamento entre primos ali. Essa poligamia foi gerando uma coisa que criou problemas genéticos na comunidade, cara. Se tornou uma coisa esquisita, né? Pois é, bicho. É pra quem vê de fora, não tem como não pensar que era uma putaria danada, né, mano? Exato. Eu nem sei se era, mas a impressão que fica é sempre essa, né, bicho? E já falamos nos outros episódios de gurus, hein? Que sempre vai pra esse lado, né, cara? O guru, ele tem um apetite sexual, Klaus, que é acima da média. Então, Caio, quantas esposas você acha que o pai do Warren Jeffs tinha? Então, sempre que eu ouço esse negócio de poligamia, eu imagino que o cara tem umas 6, 7, né? Que já dá um trabalho desgraçado, né? Caio, 75 esposas e 65 filhos ele teve. Não, mas não dá. Isso aí é inacreditável, cara. Porque, ó, 75 você falou, né? Isso. Então, se a gente pegar aqui, ó, 365 dias e dividir por 75 esposas, basicamente o cara passa... Se ele for se dedicar a cada dia a uma esposa só, ele passaria menos de 5 dias com cada esposa e se dedicando a elas. Então, assim, não tem como gerenciar essa parada, bicho. Não tem como. Pois é. Ou então o conceito de esposa é diferenciado, né? Que eu acho que é o caso, porque eu não consigo conviver com 75 pessoas, Klaus. Imagina 75 esposas. Isso é um absurdo. Aliás, eu quero deixar claro aqui, o objetivo trazendo esse nome desse cara não é demonizar pastor, nem o cristianismo, que eu tenho todo respeito, porém, ele se aproveitou da fé das pessoas, né? Como é o caso de muitos gurus, pra levar vantagem. Quando que a coisa começa a ficar bizarra? Quando esse pastor, que já era conhecido ali por ter punhos de ferro e por ser muito dono da cidade, literalmente dono dos terrenos que as pessoas moravam, e quando a pessoa queria se desligar daquela fé, eles chamavam de apóstata e usavam do cara ser dono da cidade como uma pressão econômica pra expulsar o cara de casa ou pra ele não ser bem-vindo no comércio e servir de exemplo pra que ninguém abandonasse aquela fé, certo? Tem muito isso, né? De seita, quando alguém quer sair do esquema, é ser tratado dessa forma. E também desse controle da cidade, né? Isso a gente viu muito na questão do João de Deus, né? Sim. E essa questão de sair da seita, a gente viu também muito no Keith Raniere. Né? Exato, e controle da cidade me lembrou muito o Osho, cara, também. Que foi lá e tomou posse também de um território com baixa população. E aí, cara, a coisa começa a ficar mais estranha quando morre o pai do Jeffs, então o Jeffs assume a igreja e se casa com as viúvas do pai. Puta que maravilha, hein, bicho? Alegando aí ser uma espécie de continuação ou reencarnação do pai. Uma reencarnação, né? Que beleza. De que o espírito do pai foi renovado no corpo dele, certo. Onde ele pôde aí se apropriar das viúvas, certo? Então, cara, depois que isso acontece, né, ele continua intensificando essa prática, né, de botar um terror na galera, expulsar os apóstatas das suas casas, e ele parece ser mais cruel que o pai, assim, tipo, vai se tornando mais poderoso e não tem reservas em usar esse poder, entendeu? Falando até pros fiéis que eles não devem satisfação ao governo, só à igreja, porque o poder que vem do governo é um poder profano. Aí é problema, hein? E aí, esse cara, ele vai impondo um regime de terror na comunidade, cara, porque ele
pega adolescentes das famílias, obriga essas adolescentes a se casar com líderes da seita. Nossa. Né? A igreja foi passando a ser considerada um grupo de ódio, né? Parada no tempo ali, porque condenava relações interraciais, dizia que o diabo usava o povo negro para trazer o mal pro mundo, e ainda por cima tinha esse lance de homens mais velhos abusando de adolescentes. E eu vi que um dos problemas aí também é que eles não conseguiam punir adequadamente essa galera porque eles faziam parte, inclusive, do sistema policial e judiciário da cidade, né? Sim, tomaram posse do Estado. Os policiais eram da igreja, o pastor também tinha sua segurança privada em carros pretos que ficavam circulando ali, e isso intimidava a população, era dono das casas. Não tinha o que fazer contra ele. Você ia denunciar pra polícia, a polícia era amiga do pastor. Sim. Pra fazer a cereja no bolo de toda boa seita, tinha, é claro, a teoria de fim do mundo, né, que viria em 2002. Ah, é muito comum. E como toda teoria de fim do mundo, quando não acontece, tem um migué, né? Ele falou que era só um teste e remarcou a data aí pro futuro, né? Eu acho isso Pois maravilhoso. Mobiliza a galera e depois chega na data. Não era isso aqui não. Era pegadinha, Era mais pra frente, gente. Existe uma seita ufológica, cara. Tem um livro, se não me engano, posso estar falando errado aqui, se não me engano, o nome do livro é Quando a Crença Falha, ou Quando a Fé Falha, alguma coisa assim, que relata uma história de uma seita ufológica que tinha uma data marcada pra descer a nave-mãe ali pra resgatar os fiéis. E quando chegou a data e eles não vieram, os caras reinventaram a seita. Não, é porque a energia da Terra não tava boa, não tinha pessoas o suficiente pra atrair eles, mas se a gente reunir uma comunidade maior, daqui a mais 10 anos eles vêm de novo. E assim vai, né? As pessoas, cara, não tem nada mais forte que a necessidade de acreditar em algo, cara. Quando a pessoa quer acreditar, ou tá muito imersa, intimidada, manipulada e tal, não tem fato que convença a pessoa do contrário, tá ligado? Exatamente. A gente vê isso em documentário da Terra plana, essas paradas também é o mesmo princípio, né? E aí, cara, teve um pastor que ele foi a exceção a essa regra. Ele tava ali muito imerso naquela seita, só que ele começou a ver essa questão das adolescentes que eram levadas pra dentro da seita e ficar incomodado até o momento que ele rompeu e decidiu mudar de lado. Sempre tem um também, né? E contribuir ali com os apóstatas, né? As pessoas perseguidas por terem saído da igreja. E diferente da maioria dos apóstatas que se mudava da cidade, porque você não é bem-vindo na pizzaria. A polícia não gosta de você. Na mercearia você tá proibido de entrar. As pessoas te olham feio. Aparece cabeça de bicho morto na sua porta. Caralho. Eles faziam dessas também. A galera mudava da cidade. Claro. Mas ele falou, não, eu vou ficar. E ele, com mais cerca de 100 apóstatas ali, começou a protestar contra a igreja e denunciar conversas que ele tinha lá com o alto clero aí dessa seita, né? Mostrar que, olha, eu decidi entregar tudo que acontecia porque tava tendo estupro de menores e eu sabia disso e tô arrependido. Certo. E aí a tensão começou a crescer, cara. A tensão entre apóstatas e fiéis. A cidade começou a ficar dividida. Porque até então não tinha isso, né? Isso é um cara de dentro da seita falando mal de lá, né? E aí tem mais influência. Pois é, cara. E daí, quanto mais a briga se intensificou, mais o pastor não teve reservas em usar o poder dele pra solicitar as esposas dos fiéis, pra se esquivar das autoridades mudando de casa o tempo todo ali, no estilo pra quem viu a série do Pablo Escobar ali. O cara mandava construir abrigo e mudava pra lá e pra cá e usava telefones descartáveis. E enquanto ele fazia isso, ele continuava promovendo o casamento de adolescentes com líderes da igreja e construindo um complexo no deserto, coisa que me lembrou um pouquinho a história lá do Osho também, cara. E aí ele foi parar no top 10 do FBI, cara, porque quanto mais ele fugia, mais ele precisava de dinheiro da igreja, e ele, como reza a boa cartilha do guru, não se privou de curtir a vida durante a fuga dele. Mas lógico. Então ele foi chamando mais atenção, porque ele ia pra Disney, ia pra clubes de strip, ia pra farra, farofa e foguete, escondido da igreja, mas nessa época ainda a internet não era tão expressiva, né? Mas ainda assim, isso nós estamos falando de 2005 ali. Sim. Ainda assim a informação chegava e ele foi chamando mais atenção, né? O cara é top 10 do FBI, a gente tá saindo nos jornais, né? Tá ali junto com o Bin Laden, né? E aí, cara, uma coisa que aconteceu, que foi um erro dele, tentando preservar o seu império, é que ele documentava muitas das barbaridades que ele fazia e guardava isso num cofre. Então tinha gravação dele mantendo relações com adolescente, tinha áudios, tinha documentos. E quando
polícia achou esse cofre, meu amigo, daí, né, foi um banquete. É porque aí tem provas, né? Então, em 2006, ele foi pego numa blitz, cara. Puta, né? Numa simples blitz, tá ligado? Depois de tanto driblar as autoridades, ele tava em Las Vegas. Com certeza não tava trabalhando, né? O que será que ele tava fazendo lá, né? Portando 16 celulares, 3 perucas e 56 mil dólares. O que você faz, Klaus, com 16 celulares, 3 perucas e 56 mil dólares? Olha, cara, eu não tenho nem criatividade pra falar pra você que tipo de farra que eu ia conseguir me envolver com esse arsenal, viu? Ô, cara. Maravilhoso. 3 perucas. Será que ele se disfarçava? Botava uma peruquinha Chanel e... Ah, certeza. Ele preso, continuou falando que era inocente, que Deus iria libertá-lo, né? E passava os sermões dele de dentro da cadeia através das esposas. E, cara, é curioso você pensar que um cara desse vive uma vida de regalias, blindado pelas autoridades, cercado de esposas e manipulando pessoas. Quando você olha pra cara dele, cara, ele parece um camarão de óculos, tá ligado? Pô, é altão, esquisito, magrelo, usa óculos, tem voz de nariz, tá ligado? Ele não era um figurão carismático, entendeu? Ele não era o Jason Momoa, entendeu? Sim, não era um sujeito muito bem apessoado, né? Então você a vê, lábia cara, devia ser incrível, né? devia ser incrível, cara. Já deve ter aprendido com o pai, né? E foi aperfeiçoando as técnicas. Então ele causava muito na cadeia, cara. Ele fazia greves de fome, acabava hospitalizado, tentou se matar dando cabeçada na parede. Nossa. E quanto mais desesperado ele ficava, mais agressivo ele ficava, cara. E as crianças foram sendo resgatadas da seita, né? Essas adolescentes e tal. Que ele orientava as mães a não falar com o governo. Você imagina, cara, ele conseguia tirar a criança da mãe e ainda convencer a mãe a não falar com o governo e proteger ele. Elas faziam isso. É o poder de convencimento. E aí a mãe falava, não, é o governo que tá tirando meu filho, mas o governo tava resgatando. Sim. E aí, antes, né, de acharem o cofre, ele conseguiu até esfriar o caso que a justiça tava construindo contra ele. Porque ninguém conseguia entrar lá, não entrava na igreja, porque as mães negavam, a comunidade não falava, todo mundo falava que ele era um máximo. Vai esfriando, os jornais começam a esquecer, e ele até conseguiu pegar as crianças de volta, cara. Porque a imprensa também foi lá e filmou onde as crianças estavam refugiadas, e era um acampamento bem enfadonho, com condições precárias que o governo alocou a essas crianças resgatadas. Caraca. Pegou mal, entendeu? E aí ele começou a vencer a justiça pelo cansaço. Só que o cofre e a participação dos apóstatas foi virando o jogo. E aí ele, em 2008, esse jogo realmente vira. Olha quantos anos se passaram, né, cara? Pois é. E a polícia estourou o complexo lá e removeu 400 crianças. Então essa batida... Caralho, 400, no mundo mano. todo. Então a imprensa começou a cair lá, virou um ponto turístico, né? Mostrando que o cara tinha tido relações até com garotas de 12 anos de idade. Nossa. E os apóstatas começaram, com a ajuda da justiça, a recuperar suas casas. E a cidade foi ficando mais dividida, cara. Os fiéis foram subindo os muros e colocando símbolos na porta pra diferenciar eles dos apóstolos. Porque continuavam fiéis, né? Eles continuavam fiéis. E as SUVs do pastor, da segurança privada do pastor, ficavam dando voltas pelas ruas ali, e provocações, e bicho morto aparecendo na porta da casa dos outros, até o momento que chegou a ter tiro e um atentado à bomba, cara. Nossa. Então a coisa beirou a uma situação de guerra civil ali na região, né? Beirou a barbárie. Pois é, cara. E os fiéis que eram despejados, porque assim, o que acontecia? Você queria abandonar a igreja, o pastor te expulsava da sua casa e botava um fiel no seu lugar. Então muitas casas, pessoas que foram expropriadas, quando iam voltar para suas casas, tinha um fiel lá. Foda-se. E quando aconteciam os despejos, eles reagiam com grande violência e depenavam a casa até das maçanetas, do vaso sanitário, tirava tudo que podia que valesse alguma coisa, entendeu? E a pessoa voltava para casa toda detonada. E aí, cara, ele conseguiu se tornar influente dentro da cadeia. Comandava tudo da cadeia depois, né? Exato, cara. E o Jessup, que foi esse pastor que mudou de lado aí, ele falou, cara, isso não é uma religião e não é uma seita, isso é simplesmente crime organizado. Esse cara tinha uma rede de exploração financeira e sexual intrincada com as autoridades públicas e tudo mais, né? É seita porque tem a questão de seguidores, né? Essa parada sobrenatural e tal, envolvendo religião e tal. Então dá pra categorizar como seita, mas não deixa de ser uma organização criminosa mesmo. Sim, sim. E
E aí, cara, de dentro da prisão, ele criou uma célula fanática chamada Ordem Unida, que continuou defendendo ele lá fora. E as pessoas que faziam parte dessa seita, os maridos eram expulsos das suas próprias casas porque as esposas viravam sacerdotisas. Então, você transar com a sua própria esposa, Caio, seria adultério. Imagina só uma coisa dessa. Porra, só o que faltava, né, bicho? E aí elas participavam de um ritual onde elas tinham relações com líderes da seita, mas tinha um lençol pra que um não soubesse a identidade do outro, um negócio confuso. E especula-se, daí não sei se é verdade, que ele estaria tentando criar uma raça de seres humanos leais a ele, com pessoas que ele escolheu com base em critérios arbitrários dele, entendeu? Uma coisa meio eugenista. Nossa. Não sei se essa parte é real, porque é uma especulação que fizeram. Afinal, o fato é, o cara tava de dentro da cadeia escolhendo pessoas pra ter relações sexuais lá fora, né? Promovendo um cruzamento de seres humanos ali, como se fossem pets, né? Dá margem pra qualquer tipo de interpretação, né, cara? É um cara que pegava as famílias que faziam parte da religião dele e redesenhava como ele bem preferia. Hoje ele tá lá, cara. Continua lá. Tem a influência dele, mas ele vive humilhado numa cadeia do Texas, né? Desde que ele foi pego aí nessa blitz. Ele é bem recluso com relação a outros presos. É um cara fraco, pálido, tem hábitos estranhos. Dizem que ele reza até os joelhos ficarem machucados e tal. Ouve vozes e é considerado, além de perigoso, um doente mental, cara. Faz sentido, mas difícil não imaginar que o cara não seja super bem articulado, né, cara? Então... Pois é, e saiu muito conteúdo sobre isso. Pra quem tiver curiosidade, tem o documentário Rezar e Obedecer da Netflix, tem o Prisioneira do Profeta na Amazon. Eu acho que tá na HBO também esse último, viu? Ah, é? Ah, legal, legal. Tá na HBO. E eu tô deixando fontes que eu pesquisei aqui pra fazer esse texto do programa na descrição aí do episódio, beleza? Maravilha. Cara, caso super complexo, a gente tentou resumir o máximo aqui, né, Klaus? Mas é difícil resumir. É complicadíssimo e, pô, um dos mais embaçados que eu acho que a gente já tratou aqui, né, cara? Muito... Sim. E, cara, você vê a foto dele, de oclão, nenenzinho no colo, com as esposas, todas vestidinhas de azul, sabe? Com aquela roupinha até as mangas assim. Você fala, olha, sei lá, é um mormon, né? Olha, normal, inocente, né? Ele tem uma cara de contador, Klaus. Contador lazarento. Cara de contador, Você não dá nada pro cara. Passa a impressão de pureza, né, cara? Daí você vê o cara tem um império da exploração sexual e doideira, coisa absurda, né, velho. Esse é o profeta diabólico. Cara, agora vamos para um caso brasileiro, então, hein, Klaus? Opa! Posso falar do caso brasileiro? Fala, Caion, fala. Esse também... O jornalista acusa de forma fantasiosa que o ateliê do centro seria uma seita obscura. O material traz relatos de ex-alunos que me acusam de agressões físicas e psicológicas. Para estes, eu peço minhas sinceras desculpas por eventuais excessos, mesmo que consentidos, que tenham ocorrido em nossa relação. Rubens Espírito Santo. Que esse caso aqui, cara, um pouco mais leve, eu acho, viu, Klaus? Porque esse aí envolveu exploração sexual de crianças, né? Então, não é o caso desse caso brasileiro, que foi muito tratado, né, no podcast O Ateliê, que foi produzido pelo Chico Felite. O Chico Felite que produziu A Mulher da Casa Abandonada, né? Um dos podcasts mais ouvidos aí. Sim. Se não me engano, ano passado, né, Klaus? Que é fantástico, né? A Mulher da Casa Abandonada é um podcast sensacional aí, que trouxe uma história bizarra, né? E ele voltou com esse outro podcast chamado O Ateliê, que ele trata de uma história bastante controversa aí, né? Que basicamente conta a história de uma mulher que resolveu denunciar que uma escola de arte chamada Ateliê do Centro, no centro de São Paulo, seria na verdade uma seita, Klaus. E aí... Pois é, cara, você não espera isso de um ateliê, né? Exatamente, cara. E aí, isso é muito controverso, né? Porque arte, você sabe como é que é, né? Sempre vai ter quem vai dizer, ah, não, mas isso aí é assim mesmo, né? É muito complexo. E depois eu vou dar minha opinião também sobre esse caso. Mas o fato é o seguinte, esse ateliê, ele tinha um líder, né? Que se chama Rubens Espírito Santo, que é um artista, não com muito prestígio no meio artístico, porém, depois que ele montou esse ateliê, ele foi ganhando um certo prestígio ali como professor de arte, digamos assim, né? Ele criou o que ele chama de método Haskell,
Hess. E Hess seriam as iniciais do nome dele, né? Rubens Espírito Santo. E esse método, cara, basicamente assim, os alunos se matriculavam lá no ateliê, pagavam uma mensalidade, que ele tirava também, não sei da onde o valor, porque pelo que pesquisaram lá, cada um pagava de um jeito lá pro ateliê, né? Então tinha gente que pagava mais, tinha gente que pagava menos e assim ia, assim funcionava. E ali eles tinham aulas de arte, tinham aulas até de outras matérias, de filosofia e tal, mas sobretudo, eles tinham ali uma convivência, né, meio esquisita assim, né? Eles chamavam o Rubens de mestre e se chamavam de discípulos. Então só por aí você já começa a ver alguns elementos parecidos com seita, né? Inclusive esse método Hess, né? Se a galera acha aí que é um método sobre como segurar o pincel ou que obras de arte estudar, não. Na verdade, a descrição dele parece já uma coisa meio esotérica, é um método de descarregar a mente para melhorar a sua fluidez na arte e tal. Exato. Tem uma proposta meio meditativa, mas também meio de protesto, porque ele fala que o método é uma pedagogia plástica com conceitos de sobrevivência na realidade distópica da América Latina. Então, tipo, é uma guerrilha, mas é um método artístico, mas é pra esvaziar a mente. Confuso. Sim. Ele fala, no podcast eles citam bastante que ele era muito... Ele via com bons olhos a violência, Klaus. Se é que dá pra colocar essa frase, né? Via com bons olhos a violência. Violência seria desmontar o seu cérebro e botar outro aí dentro, cara. Pra você conseguir ver o que tá acontecendo aqui, entende? Percebe? Você tá na superfície, tá na periferia do pensamento. O método é bobo. Então o cérebro não funciona. É isso que eu tô tentando te dizer. Albert Einstein era o cara mais criativo do mundo e era pacifista, meu irmão. Mas eu não... Os australopitecos africanos eram os mais violentos e o cérebro deles era do tamanho do saco escrotal, cara. Então você não precisa ter cérebro pra ser violento. Basta você ser um boçal imbecil, cara. Só isso, velho. Ô, mano, sai ali, cara. Ô, por que você não pede pra todo mundo dar um soco na sua boca aqui agora? Você não ama violência? Você não ama violência, não? Só tá falando merda, cara. Vai ler a Mônica, cara. Vai ler o gibi do Chico Bento. Ou se não, fica quieto, cara. Violência não é a resposta, é a pergunta. A resposta é sim. Esse era o método dele. Então, cara, tinha vários relatos e é o que essa artista foi relatar pro Chico, né? A artista se chama Mirella Cabral, né? Ela não escondeu o seu nome. É uma artista conceituada aí, né? Eu não entendo nada de arte, mas enfim, ela, foi super corajosa de contar a história dela, né? E ela fala que era muito comum, assim, você ter agressões, insultos, né? Então, se você errava alguma coisa, ele puxava seu cabelo. Era muito comum ele jogar balde de água fria nas pessoas e tal. Só coisa de boa, Sim. né? Tapa na cara, chamar a aluna de puta, puxar o cabelo, coisa que, né? É disciplina, né? Exatamente. O cara é um professor tradicional. Só que aí começaram a surgir uns relatos de abusos também, né? Então, ela relatou que ele pegava nas partes íntimas dela, pegava com força e tal, e que era uma coisa um tanto esquisita, cara, né? E uma coisa que ele fazia muito também nessa questão sexual, pelo menos de acordo com os relatos que foram dados, né? Ele, por exemplo, do nada, assim, Klaus, tá o pessoal lá na aula, né? E ele falou, ô, fulano, chupa o peito da ciclana aqui, por favor. Nossa. E aí você fala, pô, mas a primeira coisa que a gente pensa é, pô, é só não fazer, né? Mas tem toda uma questão de coação por trás, né? O fato dele ser considerado um mestre pra esses caras. Então, eu acho incrível porque, assim, é o contexto, cara. Contexto. Esses dias eu tava vendo até um documentário que não tem nada a ver com isso, que era sobre efeito placebo, e os caras falando como sugestão de tratamento faz a pessoa se sentir melhor, mesmo que o tratamento não seja real. E eles falando que não é só questão de dar a pílula de açúcar, é o entorno da sugestão. Sim. É você botar o cara numa sala pra ele esperar, aí vem alguém de jaleco branco e fala com ele primeiro, aí faz muita pergunta, aí só vai ver o médico depois de falar com 2 ou 3 pessoas, aí entra na sala, daí envolve botar uma máquina na cabeça da pessoa, e, tipo, essa sugestão forte faz com que a pessoa aceite ideias cabulosas como se fosse um tratamento que funciona de verdade. Exatamente. Então eles conseguiram, Mindfield, pra quem tiver curiosidade no YouTube, enganar alunos de neurociência a acreditar que eles tinham uma máquina que lê pensamentos. Caralho. E sentir os efeitos fisiológicos do tratamento. Eu tive uma sensação mesmo na minha cabeça e tal, e era plástico, botaram só
um aparato aleatório na cabeça da pessoa. Então o poder que a sugestão tem, bicho, é muito forte. E eu fico impressionado com a aura que essas pessoas têm, porque você pensa, se fosse comigo, eu já ia denunciar no mesmo dia, Exato. eu já ia chegar em casa e contar pra todo mundo e pôr na internet. E o cara fica anos fazendo isso de forma bem pública e ninguém tem coragem de falar, cara. Sim, sim. Até porque a Mirella mesmo fala no podcast, ela sentia vergonha das próprias coisas que ela, né, se sujeitou a fazer. Então a pessoa, mesmo quando ela acorda, Klaus, e percebe que não tá legal, que não é isso que eu quero e tal, ainda assim ela não relata pras pessoas. E ela teve muita dificuldade de juntar uma turma que resolvesse denunciar junto com ela. Pois é, cara. Porque fiz essa comparação do médico, porque assim, isso mostra como que às vezes a gente, eu sei lá, eu não sou religioso, então eu não posso ser enganado pela fé. Só que a gente põe fé em símbolos culturais, tá ligado? Sim. Isso tem efeito até fisiológico na gente, é provado, cara. Isso é ciência, tá ligado? E eu acho que esse cara se beneficiava disso, porque ninguém caiu lá de paraquedas. O cara teve exposições de arte, livro publicado, é autoridade na área. Você olha os quadros que ele pintou, são bonitos, tá ligado? Sim, e aí vai rolando o papo entre os artistas, né? Na arte, sempre tem isso do cara ser um cara, o cara é autêntico, o cara é excêntrico, sabe? Chama atenção, né? A galera vai lá ver. E assim, eles falam no podcast, muita gente entrou e saiu logo em seguida, falou, isso aqui é doideira, vou embora, tal. Mas outras pessoas que, sei lá, estavam mais propensas a isso, de repente passando por um período, né, mais delicado da vida, tal, se sentiam acolhidas ali, tá ligado? E continuavam aí. Então tem alguns outros elementos que fazem a gente, eles falam isso no podcast, né, eles considerarem isso uma seita, né? Então, por exemplo, teve um momento lá em que ele juntou todo mundo em fila e teria feito um sinal de uma cruz, um canivete no braço das pessoas, né? Então, uma marca em comum pra todos eles e tal. É um ritual, né? Parece um ritual, pelo menos, né, cara? E a Mirella relata que ele fez isso, ela ainda tem a marca, inclusive. Meu Deus, cara. E tem outras coisas esquisitas. Tem o fato dele querer sempre ser chamado de mestre, né? E chamar os alunos de discípulos. E tem também o fato de todos os alunos usarem meio que um uniforme, né? Que eram lá um tipo de macacão que eles usavam sempre, o tempo inteiro que eles estavam lá e tal. Também esse fato de usarem o mesmo uniforme também parece coisa de seita, né? E também dizem que os alunos eram muito incentivados a perder o contato de pessoas que sejam de fora do ateliê. Então assim, se você namora alguém que não é daqui, ele começava a dar um jeito de fazer você perceber que Desligar não era a pessoa melhor da coisa. família. Não é a melhor coisa você ficar com esse cara ou com essa mina e tal. Cara, eu acho que a pessoa começar a se desligar de amigos e família, ou é namoro abusivo, ou é droga ou é seita, cara. Sempre acaba caindo numa dessas três coisas, velho. Coisa boa não faz isso, tá ligado? Pois é, cara. E aí, assim, cara, recomendo quem quiser ouvir essa história a fundo, ouça lá o podcast do Chico, que tá bem completo. Eu, particularmente, achei o podcast um pouco maçante, viu, Klaus? Eu acho que o assunto é bom, mas poderia ter menos episódios. O Chico Felice, ele gosta de contar a história de um jeito meio noir, né? Você consegue imaginar um detetive em preto e branco dos anos 70 ali. Sim, sim. Ele é um ótimo contador de história, Maravilhoso. Cara, Maravilhoso. Tem que parabenizar até aquele podcast Além do Meme que ele fez contando a história de, sei lá, panificadora alfa, gay do ônibus. Pega esses memes que a gente acha engraçadinho e passa reto e conta a história da vida da pessoa. Cara, surpreendente. Ele é um ótimo contador, mas também eu acho que na Mulher da Casa Abandonada já achei que ele passou um pouco do ponto também nesse suspense. Então, e nesse aqui eu achei que ele passou um pouco mais. Então, mas assim, pra quem se interessar pela história, tá lá super completa. Aqui a gente só deu uma pincelada, né? E no fim, Klaus, pelo que eu fiquei sabendo, né, me parece que de fato foi realizada a denúncia formal na delegacia, mas o caso ainda não caminhou, né? Não teve uma conclusão, ainda não se sabe se ele vai ser condenado ou não, quais crimes ele vai ser enquadrado ou se não vai ser enquadrado. Eu particularmente tenho lá as minhas dúvidas se esse cara vai receber algum tipo de condenação, viu, cara? Porque diferente de outros casos aqui, eu não sei se vão conseguir provar que o que ele fez são coisas muito graves, entendeu? Mas dizem também que tem lá um arquivo de vídeos e tal, igual a gente viu na história anterior, né? Que provaria muito desses casos. E aí eu acho que se tiverem acesso a isso, vai ficar difícil pra ele, viu, Klaus? A última notícia que teve sobre isso foi ele falando justamente que as acusações são fantasiosas e absurdas. Ele falou assim, eu admito eventuais excessos que possam ter acontecido, mas também não é seita e pá. Ele tem entrevista com ele no podcast, viu? Então, se você quiser ouvir ele falando, tem lá uma entrevista muito longa dele com o Chico, e ele fala que tudo isso foi feito sempre com consentimento. Então, vai longe esse caso aí, viu, Klaus? Não sei o que vai dar. Porque
como você pode até apanhar com consentimento e não ser crime, vai ficar nessa questão de provar Exato. o consentimento, Exatamente. né? E ver se esses alunos, na verdade, estão intimidados ou estão dispostos a falar a verdade aí, tá? É bem complexo, bem complexo. E vamos aguardar a justiça julgar, mas o que a gente pode falar é que o caso tem aí relatos fortes, né? Relatos de abusos e tal, então é caso cabeludo, eu diria. Pois é, e muito cabeludo, inclusive porque tinha milionários envolvidos, não era qualquer canto onde, sei lá, alguém deixou o filho e não prestava atenção no que estava acontecendo. Era um lugar considerado uma espécie de playground de milionários irem aprender Sim, arte. apesar de ter gente lá que não era rica, mas também fazia parte, tinha muita gente rico, filho de rico, bastante influente, e ele, inclusive, a Mirella relata que ele meio que forçava os seus discípulos, né, os seus alunos, comprar as suas próprias obras. Caraca. Então ele produzia lá uma obra durante a aula e fazia as pessoas comprarem, e obviamente o preço era muito caro, né, porque obra de arte, você sabe que é caro. Então, assim, por aí ele ia também, de repente, ganhando um dinheiro, né, Klaus? Além do que o pessoal já pagava pra ele de mensalidade. Olha, cara, se ele fez só metade do que tá alegado aí, eu espero muito que ele possa fazer belas pinturas na parede do presídio ali. De repente, até darem um material ali pra ele poder brincar no muro durante o banho de sol, né? É o que ele supostamente merece, porque como o caso ainda não teve condenações, a gente é obrigado a usar o enfadonho supostamente. Exato. Casos comprove que ele tenha feito Caso isso. se comprou. Eu não sei, eu não vou falar que ele fez, pô, mas é extremamente... Quem sou eu pra julgar, né? Que é extremamente suspeito, é. Bom, galera, os casos são muito complexos. A gente tinha até pensado em falar hoje aqui também da Flor de Lis. Sim. Se vocês quiserem, num futuro aí, Gurus Parte 4, a gente pode bem trazer o caso dela, porque para um programa que fala de controvérsias no trabalho aí, você tem, além da profissão guru, uma parlamentar, atriz e cantora, né? Exatamente. Uma pessoa com 4 empregos aí, pelo menos. E o caso dela é super complexo e controverso, Sim, né? eu achava que era só um assassinato na questão, mas o assassinato é ponta do iceberg. Exato. Aí pra descobrir uma série de barbaridades. Mas enfim, vai ficar pra próxima. Vamos trazer um caso aqui que eu não posso dizer que seja leve, porque ainda assim, no meu entendimento, lesa pessoas. Mas eu posso dizer que é um caso bem mais leve, bem mais tranquilo do que esses que a gente apresentou até agora. Pra gente terminar o programa aqui pra cima, se é que é possível. Eu nunca vou esquecer isso. Eu estava começando a caminhar até as rochas vermelhas e, honestamente, foi como se eu tivesse ouvido a rocha dizer: você tem as respostas. Você é seu professor. Pensei que estava tendo uma alucinação auditiva. Gwyneth Paltrow. Cara, a Gwyneth Paltrow, você conhece a Gwyneth Paltrow? Conheci o nome, confesso que não acompanhei muito o trabalho dela não, viu, Klaus? Mas é um nome famoso. Por nome, assim, acho que muitos ouvintes não vão conhecer, mas com certeza já viram, porque é uma famosa atriz de Hollywood, lindíssima. Acho que o personagem mais famoso dela, eu acho que é a Pepper Potts, a mulher do Homem de Ferro, na trilogia da Marvel ali, mais os Vingadores, né? Sim. Ela fez sempre grandes filmes, fez Glee também, Arte da Trapaça, enfim. E ela tem uma empresa que começou como um blog, mas veio a se tornar uma empresa de wellness, né? Bem-estar. Certo. E essa empresa, cara, se discute nos Estados Unidos se essa empresa poderia ser comparada a uma seita, cara. Caralho. E aí eu fui ver por que afinal compara essa empresa a uma seita. Porque ela não tem alguns elementos fortes de seita. Clássicos, né? É, clássicos do tipo perseguir pessoas que saem, intolerância total a críticas. Não existe esse tipo de coisa ali, né? Mas tem uma líder carismática que faz promessas muito milagrosas de um futuro subjetivo que gira em torno de beleza, juventude, fertilidade e vitalidade. E por que esse debate começou, cara? Porque muitos desses produtos que ela vende nessa empresa de bem-estar são baseados unicamente na experiência pessoal dela mesma. Ela dita o que é legal, o que não é legal, o que eu faço pra ser bonito. É difícil pra mim acreditar, cara. Até mesmo quando ela tá falando de um creme que funciona, eu acho forçoso. Porque ela fala de um jeito que parece que se você, Caio, passar o creme, você vai ser tão bonito quanto ela. Você vai se tornar imediatamente a Gwyneth Paltrow. Você vai ser a celebridade de Hollywood que as pessoas desejam. Então, e é complicado porque ela realmente tá usando a posição dela na sociedade pra isso, né, cara? Porque, pô, é uma atriz de cinema maravilhosa falando esse tipo de coisa. Então, pesa, né? Mas o problema, cara, é que ela não fala só sobre cremes que funcionam. Ela fala sobre elixires,
uma certa força mágica, um campo mágico, enfim, as energias, famosas energias, né? Uma coisa meio genérica, um ente de transferência genérico, né? Pelo qual as coisas vêm pra você ou saem de você. E sempre reforçando uma dualidade, assim, entre uma vida tóxica e uma vida pura, né? Ah, não, tal coisa é tóxica, então você tem que mexer na sua alimentação, você tem que mexer no seu estilo de vida, você tem que comprar acessórios diferentes e puros e recicláveis e isso chega a absurdos do tipo adesivos que curam depressão. Ah, pronto, porra, bicho. Neguinho se matando por aí à toa, Klaus. Puta Pois é. merda. Ou então falando que você pode curar a sua insônia ou até infertilidade. Cara, imagina o desespero de uma mulher que quer ter filhos e não consegue. Sim. Então, você pode curar isso pisando mais na grama. Então, Porra. às vezes, cara, como a empresa promove ali uns summits, né? Encontros, geralmente o público-alvo é mais feminino, encontros de mulheres que vão ali pra meditar, pra botar as mãos pra cima, pra ouvir as palavras dela e saem tojadas de quinquilharias superfaturadas que não tem comprovação científica. Por isso que comparam isso a uma seita. Sim. A empresa se chama Goop, é um nome muito estranho, Goop. E parece, Klaus, ser o caso mais envolvido com gratidão, né? Todos que a gente contou aqui. É o suco da gratidão, é a Goop, cara. Se a gente for transformar a gratidão em uma empresa, é isso, né? É a Goop, é uma fábrica de gratidão. E aí o que acontece? A Goop tem uma série na Netflix de mesmo nome, chamada Goop, onde ela propõe terapias alternativas e leva pessoas da medicina alternativa ou holística pra falar de coisas que não tem comprovação. Aí você fala, não, mas ela tem direito de propor tratamentos experimentais. Mas se já foi feito e foi documentado que não funciona e até faz mal, já não é mais experimental, já foi uma experiência experimentado. que deu errado, né? Então ela insiste nisso e muitas descrições no site dela tiveram que ser mudadas, até por ordem judicial. Sei lá, pedras vaginais que promoveriam uma melhora da fertilidade, agora são só pra melhorar suas energias, entendeu? Teve que botar uma descrição mais esotérica e menos de saúde pra que pudesse continuar vendendo. O que eu também acho um absurdo você propor que as mulheres peguem pedras de jade, né, que elas chamam, que é um objeto poroso que vem da natureza e enfim na shampoo pra virar um alojamento de bactéria. E os médicos alertam sobre isso. Caralho, mano. Alertam sobre isso. Então ela tem problemas com a comunidade médica e sempre vem com aquele subterfúgio do o médico quer ganhar dinheiro, né? Ele não vai te falar a verdadeira O médico cura. quer vender remédio. A cruel indústria farmacêutica Sim. não quer que você saiba a verdade. Porque a cura do câncer já existe, Klaus. Aí essas pessoas invalidam fontes de evidência e você fala, tá, mas onde que tá a verdade? Então, eu tenho. E pra você não ir pra milionária indústria farmacêutica, você compra aqui meu suplemento de $600, entendeu? Então, tipo, é uma parada assim. Daí a pessoa tem uma milionária indústria dela mesma, mas fala que a indústria farmacêutica, não que seja perfeita, entendeu? Sim. Mas assim, é uma parada complicada. E aí tem uma série de controvérsias na forma como ela faz propaganda, do tipo, fala, meu produto é mais seguro porque não tem parabenos e formaldeídos. Aí você fica, eu nem sabia que isso era perigoso, né? Que bom que não tem. Mas pelo nome, né? Só que aí você vai ver uma substância que tem na pera e na uva, tá ligado? Não é veneno. Então, assim, fala, o concorrente tem, eu não tenho isso daqui. O meu produto é mais puro, mas pera aí, qual que é a concentração? É perigoso mesmo? Tal? Então, muitas polêmicas nesse sentido, inclusive falando que certas substâncias perigosas não estão num creme, mas o mesmo site vende um protetor solar que tem essa substância que numa propaganda ela demonizou e na outra ela ignorou. Que se diz perigosa, né? Mas... Caralho. E associa coisas com câncer que não tem comprovação científica de estar associada a câncer, entendeu? Ela se envolveu em polêmicas e mais polêmicas ao longo da história dessa Goop e a série da Netflix foi a cereja no bolo porque tornou tudo mais público e com mais cara de hospício, né, cara? Você acha que dá pra considerar ela guru, então, Klaus? Pelo fato de ter seguidoras e tal, e ter essa parada holística, né? Vamos dizer assim. Você acha que dá ou também fica nessa dúvida? Porque é difícil, né? Eu acho difícil bater o martelo pra sim ou pra não, porque o celebritismo é uma parada também que mexe com a cabeça das pessoas, Sim, entendeu? Com certeza. Então ela é uma celebridade idealizada, ela só se exibe de maneira muito perfeita, muito elegante, em cenários muito planejados, tudo dela é customizado, então ela vai falar de atividade física, o altar dela é de mármore, tá ligado? Lapidado, assim, e ela leva essa glamourização, né, da mulher moderna ao máximo, tá ligado? Entendi. Se fosse só uma coisa estética, né, de moda, beleza, mas isso vai indo pra como ser fértil, como ser jovem. E aí, Caio, eu quero propor uma brincadeira aqui com você. Certo. Que eu vi no canal do YouTube John Tron, Bora. um dos meus canais favoritos, e vou copiar na cara dura. Certo. Eu vou falar
falar produtos da Gup e produtos que eu inventei no meio. E você vai tentar adivinhar se cada produto é da Gup mesmo ou se fui eu que inventei. Tá. Então vamos lá. Espremedor de pasta de dente. Não, isso aí existe. Ela deve vender. Certo. Tá certo? É verdadeiro. Existe, eu já vi, já. Papel de ouro pra enrolar cigarro. Puta, cara, não duvido que exista também isso aí, viu, cara? Deve vender sim. Verdadeiro, então. Ah, tô indo bem. Vamos ver. Não vou dar o resultado ainda. Repelente de vampiro energético. Repelente de vampiro? Energético, vampiro energético. Não, isso aí não é possível. Não. Falso, então. Falso. Enema de café. É uma palavra bonita, mas seria uma chuca de café. Um mecanismo pra introduzir café no seu caneco, cara. Não é possível. Isso aí não... Isso existe e é vendido no site da Gup ou não existe e nunca foi vendido no site? Cara, eu quero acreditar que não, porque ninguém vai vender um negócio pra você enfiar no rabo assim. Então é falso, né? Falso. Vibrador de ouro. Ah, esse aí deve ter. Isso aí deve ter porque rico ia comprar, com certeza. Nego come carne com ouro, não vai ter vibrador de ouro. Isso aí tem com certeza. E vende, hein? Concordo com o seu raciocínio. Limpador de vagina e útero a vapor. Nossa, cara, mas como é que é? É tipo um... Imagina assim um jato de vapor. Cara, tá a cara da empresa dela essa daí, viu? Mas faltou um quê holístico aí. Por que vai ter essa limpeza? Então, sim, deve ser verdade. Ela deve vender isso aí. Sim. Verdadeiro? Tá. Genes do ensino médio. Genes do ensino? Como assim? Imagina um suplemento pra voltar a ser jovem. Maravilhoso, cara. Cara, ela deve vender isso aí sim. Não que eu acredite que vai fazer algum efeito essa merda, né? Cobertor sauna individual infravermelho. Nossa! Deve ter sim. Verdadeiro? Boto fé, verdadeiro. Kit sinta-se fantástica nua para a pele. Cara, puta, o duro é que pra mim eu tô achando que tudo é verdadeiro, viu, Klaus? Parabéns, Caio, você zerou a brincadeira. Todos são verdadeiros. Sério? Todos. Inclusive o café no rabo, viu, Caio? Tá, que seria pra aliviar depressão, alergias, tensões e dores. Já é um amplo espectro de coisas que você pode aí tomar o seu café com rosquinha aí, Caio. Pô, o pessoal sofrendo com depressão aí, basta enfiar café no rabo, rapaz. Pois é. Agora, pra ser justo, todos esses foram coisas que a Gup já propôs. Certo. Agora, eu não sei se todos são produtos vendidos no site ou se alguns são apenas terapias que eram feitas durante os eventos da Gup. Entendi. Mas todos foram reais, inclusive esse do vapor no útero, os médicos falaram, não vai nessa, você não precisa de nada além de tomar um banho bem tomado, você vai aumentar a umidade da vagina, que é mais perigoso pra causar infecção, e você pode se queimar. E teve casos de mulheres que saíram com queimaduras, cara. Trágico, hein? Me parece que essas coisas são criadas, primeiro com o objetivo de ser o mais chamativas possível, assim, pro marketing, e depois, se funcionar, é lucro, entendeu? Exato. Me parece. E aí faz parte manter essa aura de superior, né? De um bagulho, assim, natureba, um negócio líquido. Que você é puro, exatamente. Então, também vou deixar as fontes aqui, tem da revista Galileu, tem do El País, e eu vou deixar um quiz que eu achei muito engraçado, que foi, tá em inglês, né? No entertainment.ie, ele te apresenta frases de líderes de seita e frases da Gwyneth Paltrow pra você adivinhar qual é qual. Maravilhoso. Aí vocês mandam pra gente quantos pontos vocês fizeram. Maravilhoso. Então é isso, hein, Caio? Programa longo. Programa longo hoje merecia, né? Porque casos cabeludos hoje que a gente destrinchou aqui na medida do possível também, né, Klaus? Porque acho que cada um deles dava um programa individual, mas a gente resumiu aqui e a galera depois corre atrás de mais informações. Pois é isso aí, Caião. Então vamos agradecer aos nossos assinantes, eles que ajudam a gente a manter essa bagaça no ar. Já são 60 assinaturas ativas, Caião. Fico muito feliz. São os nossos discípulos, né, Klaus? É a nossa seita, Caio. Vamos criar a seita do Dois Empregos. Já falei que nós temos que fazer isso. Tá perto. E aqui na seita, né, nossos 60 membros, eles ajudam o programa a acontecer, são agradecidos por nome, participam de sorteio de camiseta Monkey Job todo mês. A gente tá querendo ainda fazer outros sorteios além da Monkey Job. Tem mês que vai ter 2, 3 sorteios. Esperem que a gente tá se organizando. Além disso, claro, os sorteios são pro plano acima de R$10, né? Mas em todos os planos você já participa do nosso grupo secreto lá no Telegram, onde tem
muita troca de ideias sobre bastidores aqui do programa, o Silas mostra coisas da edição, discute de tudo lá. Isso. Até a PL das fake news agora que tá polêmica, nós estamos falando bastante lá esses dias. Também. Então é isso, vamos agradecer, começando aqui por ele, Wanderson Ricieri, o Lucas Rodrigues, Weller Alves, Marcos Tarini, Sérgio Jimenez, Gleison Rafael, Juliana Dallar Costa, Igor Piccoli, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e a Beatriz Takagi. Boa, e lá no plano executivo que ganho aqui o meu beijo na boca holístico por áudio. Arthur Fazol Cruz, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Luiz Fernando Rodrigues, Gabriel Medeiros, Jefferson Feitosa, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Thiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaisso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Victor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes, João Vitor Carvalho, Guilherme Garcia Ferraz, Thiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres e Melissa Braciac. E lá no nosso plano VIP, que ganha os efeitos sonoros. Efeitos sonoros de gratidão, como é que ele vai conseguir? De gratidão. Boa sorte, Silão. Gratidão, gratiluz. Temos aqui o Lucas Peron, o Elício Neto, Felícia Fagundes, Alan Eric Córdova Jimenez, Thiago Fortes, Elias Araújo, Jimi Hendrix, Rafael Nascimento, Luiz Felipe Buchmann Figueiredo e Poliana e Norton. E agora eles, Klaus. Eles que não são loucos o suficiente pra enfiar café no rabo pra curar a depressão, mas são loucos o suficiente para patrocinarem esta bagaça, este programa maravilhoso. Os integrantes do plano Você é Louco, estou falando de Débora Diniz, Igor Kiyoshi, Luca Prado, Rafael Preima e Matheus Pivato, que se nós somos gurus, Klaus, eles seriam ali a primeira prateleira da pirâmide da nossa seita, né? É verdade, seria o alto clero, o grupo secreto dentro do grupo secreto. Boa. Os nossos sacerdotes aí, muito obrigado a vocês que ajudam a manter o programa. É isso, né, Caião? É isso. Lembrando aí, pessoal, então eu acho que a lição de hoje é que não é se alguém é autoridade na área que significa que é bom caráter, né? Putz, tá cheio de gente aqui que realmente eram pessoas notórias. Exato. Pessoas notórias, mas que tinham um ladinho perigoso. E aliás, eu vou fazer uma observação final aqui. Gwyneth Paltrow como atriz, eu não tenho nada contra ela não. Ela é competente, talentosa, tudo mais. E ela pode até ser um bom ser humano, cara. Eu não sei dizer se ela é líder de seita e tal, mas o problema dela é vender crenças pessoais como produtos. Eu já acreditei mais na inocência dessa galera, viu, Klaus? Hoje eu acho que, no fundo, todo mundo sabe bem o que tá fazendo, sabe? É, né? É, você tem razão, Caião. Então é isso, não acredite em ninguém. Exato. Até semana que vem. Valeu, falou. Falou. Tchau. Aí, ó, 1h02.